Tabu América Latina. Tribos urbanas. Uma tribo urbana é um grupo de pessoas que compartilha da mesma ideologia e está caracterizada por uma estética que o identifica. Na América Latina, a escuridão e a morte inspiram os góticos, os quais são fortemente identificados pela aparência. Na Colômbia, vamos conhecer os otakus, indivíduos que não temem fugir da realidade e se vestir como personagens fictícios do mangá japonês. Na Argentina, lendas punks revelam as agressões que esta tribo urbana sofreu quando se atreveu a alçar a voz contra a repressão e os desaparecidos. No México, alguns emos chegam à automutilação quando são excluídos pela sociedade. Como reage a sociedade diante de pessoas que se comportam de forma não convencional em alguns aspectos da sua vida? Existem razões para taxá-los de antissociais, perigosos e até mesmo de anormais? A subcultura gótica nasceu no final da década de 70 na Inglaterra. O gosto pelo tema da morte e da obscuridade se reflete no modo de vestir. O que existe por trás dessa estranha afeição pela morte? Por que são associados a cultos satânicos? Jorge é um gótico de Buenos Aires, de 41 anos, e se identifica como Stig desde os 18 anos. Acho que a maioria das culturas e das pessoas vê a morte como algo que se deve temer e respeitar ao extremo. Por outro lado, as pessoas que formam parte dessa cultura assumem a morte como algo inevitável e a respeitam, mas não como algo sagrado. Ou seja, eu particularmente não acredito em Deus nem no demônio. Não creio em Deus. Não creio em demônio. Mas eu acredito na matéria, naquilo que tenho agora, na luz que uma pessoa possui. Quando uma pessoa morre, ela deixa de existir, só isso. No nosso mundo, um cadáver pode ser atrativo, um crânio, um caixão, porque temos uma percepção diferente e vemos a beleza onde a maioria das pessoas geralmente não vê. Generalmente não las vê. A companheira de Stig, Débora, também levou a morte à sua casa. O fato de ter na minha casa elementos mortuários como caveiras, caixões e todo esse tipo de coisas me leva justamente a amar tudo ligado ao terror. É algo que se leva no sangue. Ser gótico é ficar encarregado do que os outros fogem. Aceitar que a morte está aí e que temos que conviver com isso. Ou seja, hoje estamos vivos e amanhã estamos mortos. Embora tabu para alguns, a característica essencial dos góticos é o desejo de aludir à morte nas vestimentas e na maquiagem. Não há nada mais sensível e extremo do que falar da morte. E já não se permite falar além disso. Porém, é isso que o gótico tenta fazer. Falar além da morte, além de tudo. O gótico se relaciona com a vida após a morte, porque o que ele procura, de um ponto de vista estético, é parecer um morto, parecer um cadáver. E por isso vemos caras pálidas, com maquiagem escura, para realçar ainda mais essa palidez. E a roupa preta, que chama muito a atenção das pessoas. As pessoas têm medo da morte. E quando encontram alguém que quer se parecer com um cadáver, ou quer ter uma expressão estética do corpo semelhante à morte, acho que assusta. Semejante à morte, creo que les assusta. México, Distrito Federal.
Pelas ruas do México, cada vez menos emos têm coragem de se mostrar em público por temor às críticas e às agressões. O termo emo deriva da palavra emocional e nasce no final dos anos 80 no âmbito musical. Hoje, como tribo urbana, os emos são jovens que expressam as suas emoções ao máximo, o que faz com que sejam relacionados com a depressão e o suicídio. Ser emo é principalmente demonstrar que não tem medo de sentir vontade de chorar ou algo assim. E fazê-lo, onde quer que você esteja. Não importa se você é homem e se chorar, não importa quem está ao seu redor. Se você naquele momento tiver esse sentimento, você tem que demonstrar. Se tienes nesse momento o sentimento, tienes que hacerlo, não? Na verdade, mostramos mais as nossas emoções. Nós rimos, choramos, sentimos raiva e o fazemos na frente de todo mundo. Não temos vergonha nem nada disso. Cada vez mais precisamos de uma forma mais sintética de poder comunicar a identidade. Penso que as tribos urbanas que unem imagem, vestimenta, gostos musicais e formas de relação com o território oferecem aos adolescentes esse tipo de variedade. Eles não se preocupam em construir, comunicar, senão que basicamente retomam esse tipo de códigos que circulam rapidamente e permitem que eles se diferenciem frente a outras tribos e grupos e, ao mesmo tempo, que se identifiquem com alguma coisa. Reconhecidos por seus topetes altos, maquiagem, música forte e uma atitude rebelde, os punks nascem na Inglaterra dos anos 70 num contexto de inconformismo e revolta juvenil. Na Argentina, seus seguidores usam a música como uma arma de expressão para canalizar sua fúria contra a situação que seu país vivia no final dos anos 70 e início dos anos 80. Através da sua música, o grupo Los Violadores protestou contra a ditadura militar sem se importar em sofrer as consequências. Nós não falávamos da rainha da Inglaterra como fazia os Sex Pistols, com a música Save the Queen. Falávamos dos problemas da Argentina. Eu penso que não foi uma atitude corajosa, foi uma atitude de não medir as consequências do que estávamos provocando. Porque fomos ameaçados de morte. Mas não me importava nada, era jovem, também queria mudar o mundo. E o meu mundo também. Desde pequeno eu era apaixonado pela música, foi a minha oportunidade e a dos que não estudaram música. Imagine este país com a ditadura que havia, era terrível. O porteiro, o idoso, o comerciante e as pessoas tradicionais não gostavam do que era diferente, desde o ideológico, como o comunismo, até o artístico, como os roqueiros, punks, sujos e drogados. Isso era o que havia na Argentina naquela época. Os punks estavam em constante perigo ao se atreverem a alçar a voz e gritar o seu descontentamento frente à opressão do Estado. Era uma atitude contestatória, de quebrar os moldes. Propor coisas novas, não com violência, mas com pensamento, e justamente esses novos artistas, os metaleiros e os punks, propuseram algo completamente diferente. Argentina, Buenos Aires. A adolescência é a fase mais crítica na formação da identidade. Os jovens não apenas deixam de ser crianças, mas também procuram uma forma de se diferenciar dos adultos. Não é surpreendente que muitos jovens optem pelas tribos urbanas exatamente nesta fase da vida. Jéssica tem 20 anos e é gótica. E no mundo que criou, ela é femme. A femme nasceu no ensino médio, não me lembro bem. Tinha amigos que falavam sobre isso. É como uma personagem minha na realidade. É a versão do meu outro eu, que é mais atrevida e mais inquieta. Eu sou um pouco tímida. Sou simpática, mas a femme é uma versão mais rebelde. Muito mais roqueira, por assim dizer. É o outro eu que eu tenho.
Comecei como todos. Eu era adolescente, escutava as músicas, procurava coisas. Eu andava com determinados grupos. Lembro que comecei a pintar o cabelo aos 14 anos. Eu sou loira e comecei a pintar de preto. A minha mãe não gostou nada. Um adolescente adere a uma cultura tribal porque, na verdade, precisa sentir que faz parte de alguma coisa. Por sentir que não faz parte de nada, por sentir um vazio por dentro e pertencer a alguma coisa, dá sentido à sua vida. Decide então a qual grupo pertencer. Começa a criar uma ideologia relacionada com as músicas que escuta. Quer dizer, surge um universo simbólico onde ele se identifica, dando início a uma identidade. A procura por uma identidade na adolescência pode ter um preço alto para muitos. Mauro tem 24 anos e hoje está cursando a faculdade de publicidade. Quando era adolescente, sofreu muita rejeição devido ao seu peso, o que o levou a criar o Uxória. A gente quer ser diferente, mas não para chamar a atenção. É por mim, para satisfazer basicamente uma necessidade. Não tive uma infância boa, porque sempre estive acima do meu peso. Então foi difícil achar um lugar tranquilo na escola, porque na verdade eu não gostava. Zombavam de mim. Eu era insultado o tempo todo. Era horrível. Então procurei uma forma de me transformar em outra pessoa. O personagem Uxória nasceu das histórias que eu inventava quando tinha 15 anos. Tinha 15 anos, mais ou menos. Era como... Foi como me batizar com outro nome e ser outra pessoa, mesmo que seja mentira, porque na realidade eu continuo o mesmo. Penso que a fase da adolescência é crucial, porque é uma fase na qual o indivíduo deixa de ser criança para se diferenciar do mundo dos adultos e de suas instituições. Muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, não querem se parecer com os pais. Querem se parecer com seu grupo de amigos, com o grupo de pares, para a partir daí fazer a identidade, uma marca de diferenciação com o outro. O Uxória se prepara para participar de uma festa gótica. Como é conviver com a morte e o mundo das trevas? Que tabu existirá por trás dessas comemorações? México, Distrito Federal. Na América Latina, surgem tribos urbanas que confundem e assustam a sociedade, pois se atrevem a expor temas como o vampirismo, a morte e a automutilação. Da mesma forma que os punks foram associados com a violência, os emos foram associados com a melancolia, a depressão e o suicídio. Os emos são mais românticos, mais poéticos e expressam no corpo a dor do mundo. Eles se flagelam, geralmente cortando os pulsos, e mostram com orgulho as tatuagens e o dano que eles mesmos fazem no corpo, para expressar a dor social que sentem. Em geral, todos os adolescentes que participam desse tipo de cultura dark, emo, estão sublimando a dor. Havia boatos que a gente cortava as veias, que cortávamos os braços ou as pernas, coisas assim. Comíamos gilete e tudo mais. Alguns até o fizeram porque não pesquisaram bem antes de serem emos. Apenas viram o que havia na internet. E lá tem de tudo. Diz que nos cortamos, que somos depressivos, que estamos na ruína e muito mais. Mas não. Eu acho que as pessoas não nos aceitam porque não estão acostumadas a nos ver. Não entendem o que é, não sabem. Ou acreditam em falsos rumores.
Tudo isso vai contribuindo desfavoravelmente para uma percepção ou para uma representação social cheia de estereótipos. Como se todos os emos tivessem esse tipo de comportamento ou esse estado de ânimo. Quer dizer, não é necessário ser emo para estar deprimido, basta viver em qualquer país da América Latina. A falta de informação sobre os emos ocasionou aos seus integrantes o rótulo de inadaptados sociais. A esse fenômeno podemos incluir os góticos, os quais, devido à sua atração pela escuridão e os temas ocultos, são relacionados com o vampirismo e o satanismo. Ser gótico não quer dizer se enquadrar numa subcultura em particular. É um tipo de rebeldia, é um estilo de vida, é uma forma de pensar, é uma forma de viver, é um sentimento, um amor, uma paixão pelo lado obscuro da vida. Por assim dizer, é algo que atrai. O fato de sentir atração pelo obscuro não quer dizer que eu seja uma pessoa sinistra ou obscura com relação ao meu caráter. São coisas bem diferentes. Simplesmente somos pessoas normais que têm uma estética diferente e têm um sentimento diferente de como vemos a vida. Mais nada. As pessoas temem o que é diferente porque não conhecem. É uma característica humana temer o desconhecido. Não me choca que as pessoas digam que os góticos são vampiros. O que me choca é que digam o que não sabem. A escuridão para os góticos é apenas um aspecto estético ou está ligado ao mundo das trevas? No nosso mundo, obscuro é um conceito completamente poético e de sentimentos, que no geral a maioria das pessoas não consegue sentir. Ver a beleza numa rosa seca, por exemplo. Gostar de passear no cemitério, ou gostar dos dias nublados. Qualquer coisa que faça referência à penumbra. Hagan referência a la penumbra. Muita gente acha loucura, mas entre os passeios góticos estão incluídas caminhadas no cemitério com amigos. E é muito agradável. Se encontra agradável. O tema da morte, o tema das tribos, de se vestir de forma estranha, é considerado tabu porque dá medo. E justamente a impossibilidade de falar abertamente, de falar sobre esses temas, o fato de serem considerados tabu, impedem, de alguma forma, que exista uma comunicação entre os diferentes grupos sociais e a diminuição do sentimento de inimizade e das agressões e de disputa entre o que é apenas uma inovação social. Argentina, Buenos Aires. Marcelo Pocavida fez parte de uma das primeiras bandas de punk na Argentina, Os Barajas. Como vivenciou essa época em que a sociedade não entendia um grupo de jovens que buscava incomodar o estabelecido? Não éramos violentos gratuitamente. Bastava sair na rua que a nossa atitude já amedrontava. Aqui era preciso que alguém gritasse as coisas com a força necessária pelo que estava acontecendo. O punk foi uma válvula de escape, uma saída para expressar a fúria que tínhamos e a vontade de dizer as coisas. Entrar de cabeça no meio da tempestade e receber o desprezo da sociedade com relação às roupas, o desprezo social, a repressão. Éramos constantemente abordados pela polícia, interrogatórios, agressão, violência. E no meio disso estava a nossa música que nos dava força.
Então surgem novas linguagens, novas formas de comportamento e, o mais importante, novas músicas, que os identificam e, de alguma forma, permitem um diálogo ou um conflito com o mundo adulto com outra postura, como uma forma de opor o adulto do jovem. A gente saía na rua e uma senhora na esquina chamava a polícia, porque éramos caras estranhos, ou o cara que ia com a esposa, os filhos e o cachorro que gritava, idiota! As pessoas nos viam com os cabelos para cima e diziam, que são vocês? São de alguma seita? São homossexuais? São loucos? São homossexuais, são loucos. Colômbia, Bogotá. Enquanto algumas tribos se preocupam com temas políticos e sociais, existem aquelas em que os jovens se identificam com personagens que existem apenas na ficção. Trata-se dos otakus. Esse novo termo se aplica aos fanáticos pelos videogames, pelos mangás e pelos animes japoneses. Para mim, otaku é uma pessoa que curte com muita paixão o anime, o mangá japonês e tudo relacionado a esse estilo. Ou seja, gosta de ver as séries, depois acaba se fantasiando dos personagens, ler o mangá, comprar as figurinhas. Para mim, isso é ser um otaku. Para mim, isso é ser um otaku. Juan Pablo se prepara para o concurso nacional de cosplay 2010. Um evento em que cada participante se veste e atua como um personagem de mangá. Por que os jovens criam outra identidade? Será que procuram ter popularidade entre os rapazes da sua idade ao se parecer com um personagem famoso? Eu diria que cosplay é a expressão máxima de fanatismo. Porque é o momento em que a pessoa deixa de ver o personagem e começa a interpretá-lo. Ou seja, não é o simples fato de se fantasiar como no Halloween. Mas dizer, eu sou isso, e pensar como esse personagem reagiria naquele momento. Cosplay vem precisamente das palavras costume play, jogos de fantasia. É um jogo em que as pessoas se divertem. Juan Pablo é o vencedor do cosplay de Bogotá. Será que ele vai conseguir ser o vencedor nacional? Aí saldrei com esta cara. A sociedade cria mitos em relação às tribos urbanas, em especial aos góticos. Será verdade que eles praticam o vampirismo e o satanismo? Quando pensamos nos góticos, pensamos na outra face da sociedade em termos de uma busca ao mágico, por um lado, e ao mágico tenebroso, que tem a ver, de alguma forma, com certos mitos existentes da sociedade, que remetem ao passado, que remetem ao mundo do sangue e dos vampiros. Tem gente, e eu tenho vergonha de dizer, que acha que somos vampiros, que dormimos em caixões, o que é completamente incoerente. Porque se uma pessoa dormisse num caixão, perceberia que é a coisa mais desconfortável que existe, além de acordar todos os dias com um torcicolo descomunal. Dizer que consumimos sangue também é uma idiotice. De onde tiraríamos tanto sangue humano? Teríamos que morar num centro de doação de sangue, e isso é um absurdo. É uma incoerência. O goticismo é associado ao vampirismo, e geralmente as pessoas acham que vão de mãos dadas. Isso não quer dizer que hoje seja uma prática dos góticos, mal interpretada por muita gente, beber sangue. É associado principalmente porque é tirado dos filmes, pelas coisas que os góticos dizem, que não são reais e por isso são mal interpretados. É um fenômeno que passa de boca em boca e vai ser sempre assim. É algo que passa de boca em boca, sempre vai ser assim. Na verdade, as pessoas que mais nos temem são as fanáticas religiosas. Conheço uma pessoa que sempre que passa por mim faz o sinal da cruz, ou reza um Pai Nosso, ou pega um rosário, como se eu estivesse possuído pelo diabo.
Coisa que é totalmente estúpida, porque eu não acredito no diabo. Os góticos esperam um grande evento no qual a sua fascinação pela morte estará presente. Isso seria um tabu para o público? Ser diferente pode ser um tabu que implica em desafios constantes para aqueles que se atrevem a romper o status quo. Isso, porém, não deteve os punks, nem Marcelo Pocavida, que continua escandalizando, como fez no início do punk na Argentina. Ainda podemos escandalizar. E como sou um artista, ainda posso escandalizar, como o rock também pode. As minhas performances e a minha maneira de encarar o público são bastante extremistas. Eu tiro a roupa, fico seminu e coisas do tipo. Isso choca os roqueiros. Mas eles deveriam ter a mente aberta. Abran um pouco a cabeça. A essência do punk de hoje continua sendo a mesma. Romper com as estruturas, com novos sons e até novas letras. Propor coisas completamente novas e chocantes. Piltrafa continua liderando um grupo que mantém vivos os princípios do punk. Foi a última revolução musical punk e rock da Terra. Hoje temos o hip hop, temos outros grupos, mas o nível de transcendência da revolução punk não voltou a se manifestar. Embora as tribos urbanas peçam para serem aceitas pela sociedade, entre elas também pode existir a intolerância e a agressão. México, Distrito Federal. Em março de 2008, um grupo de emos foi agredido em Querétaro por mais de 800 integrantes de tribos urbanas, entre punks, metaleiros e outras bandas, num ato de intolerância contra sua filosofia. O incidente foi imitado por outros grupos que agrediram emos de distintas cidades do país. No começo, ninguém criticava os emos. Éramos muito bem aceitos. Nós agradávamos. Nas ruas, o pessoal falava que gostava do nosso cabelo, pediam para tirar fotos e assim tudo ia bem. Não tínhamos problemas com ninguém, nem com nada. Mas depois houve um boato que as pessoas estavam se organizando na internet para agredir os emos numa praça. E elas chegaram de toda parte. E assim começaram as agressões. Essa questão da intolerância foi suscitada em diferentes cidades do México. Quando entramos na internet, podemos ver a hostilidade contra um emo. A partir daí começaram os problemas e os rumores de que éramos depressivos, que queríamos nos matar, que queríamos morrer e coisas assim. Sentia medo de sair de casa, porque a questão era que se eu saísse, na esquina podiam me agredir ou algo assim. Isso aconteceu muitas vezes aqui, e nos defendíamos como podíamos. Esses ataques e agressões físicas contra os emos fizeram com que esta tribo urbana começasse a desaparecer no México. Eu tenho muitos amigos que eram emos e agora não são mais, pelo problema que tivemos, e também os pais, quando souberam de tudo isso, tiveram medo que acontecesse algo e pediram aos filhos que deixassem de ser emos para sua própria proteção, porque os que saíam eram agredidos.
Somos muito poucos. Não somos a maioria de antes. E os que ainda somos, continuamos firmes para que a cultura não desapareça. Colômbia, Bogotá. Em Bogotá, os otakus se preparam para o concurso nacional de cosplay. Por que esses jovens vivem no mundo da ficção? Será que eles têm medo de socializar no mundo real? Será que eles precisam se parecer a um personagem famoso para ter notoriedade? Que algumas velhinhas parem na rua e digam: "Oh, meu Deus, essa juventude." Tudo bem, eu não vejo problema. Eu adoro que as pessoas fiquem me olhando nas ruas de jeito meio estranho. O olhar diferente dessas pessoas é muito engraçado. Muitas vezes experimentei colocar umas orelhas de elfo ou uma máscara do Vendetta na universidade para ver a reação das pessoas. E, no geral, são os sorrisos. Eu não vejo nada de ruim que as pessoas sorriam. João Paulo acerta os últimos detalhes para a competição. Ele conta com o apoio da sua noiva e da sua família. Que não? Eu acho que existe um tabu em tudo, em todos os temas, todos os gostos. E sempre que as pessoas veem algo desconhecido, a típica reação é que é ruim, satânico. Envolvem o satanismo em tudo, e essa não é a exceção. Deve ser tabu, não sei. Talvez porque as pessoas não se dão a oportunidade de conhecer o que é apenas um divertimento, um hobby bem sadio. O que os pais desses jovens, que passam o seu tempo livre na frente do computador, procurando séries animes e que apenas socializam com outros otakus, pensam? Não vejo nada demais, desde que eles façam disso um hobby e tenham uma carreira. O meu filho está estudando Direito. Ele está na metade do curso de Direito. Não sei se ele compartilha o mesmo gosto com o Direito, mas pelo menos isso faz com que sua vida seja mais ativa e dê um sentido a ela. Nesse tipo de evento, os otakus recriam mundos imaginários. Esse passatempo poderia se converter no centro de suas vidas? Poderíamos dar para nieto. Talvez não seja uma ideia. Argentina, Buenos Aires. Stig mora com a sua família e a sua mulher Débora. Eles defendem seus ideais góticos sem se importar com os olhares e as críticas das pessoas. Eu moro com a Morgana. Ela tem 7 anos e deixo que ela seja criança porque é o que ela é. Ela gosta de princesas, fadas, e eu alimento isso porque uma parte de mim também gosta e deixo que ela seja o que ela quiser ser. Se ela preferir um vestido preto em vez de um rosa, não vou me opor. Mas se for um vestido rosa, por mim tudo bem. Ela é criança e eu respeito isso e deixo que ela seja livre. Geralmente as pessoas se sentem mais intimidadas para falar com a gente, mas não sinto discriminação. O que sinto é que os olhares sempre estão voltados para a gente. É claro que se alguém sai à rua vestido do meu jeito, com lentes de contato, etc., é óbvio que essa pessoa vai atrair olhares. Isso faz parte do jogo. Que tipo de agressão as tribos urbanas precisam suportar para pagar o preço de ser diferente? O ritual de um gótico é ter que aceitar que pessoas o olhem feio, que as pessoas o discriminem. Te discriminam. Quando eu era pequeno e ia à banca de jornal, eu não era atendido. Os táxis e os ônibus não paravam para mim à noite. Agora isso diminuiu, porque as pessoas começaram a perceber que também somos pessoas normais. Mas há 2 ou 3 anos não era assim, era muito feio. Eu gosto de estar bem, de ser vaidosa e impactar.
Gosto de ver a reação das pessoas. E adoraria saber o que estão pensando. Por exemplo, que vou trabalhar e pegar um ônibus. Quando vou de metrô, gosto de ver a cara das pessoas. E também gostaria de saber o que estão pensando quando estou ali ou quando vou pela rua. Para as tribos urbanas, a música é uma forma de expressar a sua ideologia. Nas suas apresentações, os góticos incluem atuações nas quais o sangue e a morte são os protagonistas. Basicamente, a transformação que faço é para mostrar de forma visual todo o conceito e a história. No palco, eu sou uma pessoa que faz rituais, que fala de um mundo diferente e fantástico. De certa forma, muito sombrio e tenebroso. Além de ser uma boa maneira de ressaltar tudo isso. A transformação que fazemos aqui faz parte da nossa atuação. Ou seja, somos uma banda que quer representar um filme de terror ao vivo. E queremos que seja realmente excitante. Mas o que há por trás desses espetáculos que faz com que sejam classificados como tabu? Colômbia, Bogotá. Em Bogotá, o grande momento chegou para os otakus. Hoje será decidido quem vai representar a Colômbia no Mundial de Cosplay. Seus críticos garantem que esses jovens procuram se afastar da realidade quando decidem se parecer com um personagem fictício de mangá. O tema das tribos é um tema tabu, porque a sociedade tem dificuldade para assumir realidades que não são idênticas a ela. Por isso, a tendência é tornar grotesco, ridicularizar, rotular as pessoas das diferentes tribos como se fossem uma espécie de marcianos, em vez de entender que são pessoas tão fantasiadas como nós, mas com uma roupa diferente, um pouco mais original que a nossa, a fantasia que predomina. Depois de tanta espera e esforço, Juan Pablo obteve o segundo lugar na categoria individual. Estou feliz. O segundo lugar é o primeiro no próximo. Ganhamos! Sangue, morte e um mundo de trevas caracterizam um espetáculo no qual Mauro se transforma em Uxória, experimentando a máxima expressão de um gótico. Completamente transformado em Uxória, Mauro revela a todos a sua alma gótica. O que sentimos no palco é incrível. Antes de subir, sentimos adrenalina, paixão, sentimos muita fúria. E antes de pôr os pés no palco, naquele momento já estou me transformando no personagem que vai dar o show, que vai estar presente. A música é tão importante quanto o resto. Quisemos juntar a teatralidade em um filme de terror com tudo o que gostamos. A música, o teatro e o cinema. E é dessa forma que surge o Cronenberg. O show de Stig reflete a paixão do gótico pelo mundo da morte e da escuridão. Com o nosso show, queremos transmitir uma história do Sr. Stig Cronenberg.
Um personagem que viveu em 1500. A sua esposa morre e, em função disso, fica obcecado com a morte. Tem 7 filhos e não quer vê-los morrer. Então procura a fórmula para a vida eterna. Para alguns, o desejo de fazer parte de uma tribo urbana pode chegar a ser mais forte que as próprias ameaças. Apesar de tudo isso, das agressões, das críticas, da discriminação e tudo, eu nunca deixei de ser, nem penso em deixar de ser emo, porque é o que eu sou. Eu sou assim e não vou deixar de ser só porque me julgam ou algo do tipo. Eu vou continuar sendo emo até morrer, porque tudo isso, de alguma forma, me faz mais forte. Digamos, de alguma maneira, me hace mais forte. Por ser uma das primeiras tribos da América Latina, os punks prepararam o caminho para que outras pudessem surgir. Fizemos o trabalho sujo que ninguém queria fazer. Se serviu de alguma coisa? Claro que sim. Se hoje um emo pode andar pela rua e que um policial saiba que é um emo e nem pense em pedir os documentos para ele, é porque existiram caras como nós, que éramos arrastados pelos cabelos e nos prendiam por 24 horas só pelo fato de sermos o que éramos, mas eles nem sabiam o que éramos. O mais importante é entender que as tribos são uma expressão de diferença social. Toda tribo, no início, é uma vanguarda do novo e traz novas formas de entender a realidade, de se vestir, novos modismos, novas formas de entender novas músicas e conceitos. Tem o lado bom e o lado ruim. E o lado bom é que ser diferente marca originalidade. Marca uma criação. As pessoas não vão esquecer de você. E vão lembrar de você por ser diferente. Com o tempo, os pais de Uxória aceitaram que o seu filho tinha gostos diferentes. Ele é um bom filho, é amoroso, ótimo irmão. E embora as pessoas não entendam os gostos pessoais dele ou a forma de desenvolver a arte, o conhecem bem e sabem o tipo de pessoa que ele é. Por isso, respeitam e admiram o trabalho que ele faz. Ser diferente às vezes custa, e às vezes tem o seu preço. Mas hoje estou feliz por ser quem eu sou e ter conseguido o que conquistei como pessoa. E ser gótico é algo que assumo e não tenho dificuldade de levar a minha vida da forma que a levo. Nada disso. Adoraria que as pessoas conhecessem mais sobre a cultura gótica para que não a temessem tanto. Que as pessoas soubessem que somos gente como qualquer outra pessoa. A busca de uma identidade e o desejo de pertencer a um grupo pode levar algumas pessoas a fazer parte de tribos urbanas. No entanto, os comportamentos, as vestimentas e os rituais que acompanham esses grupos costumam despertar repulsa e críticas entre a sociedade. Porém, a existência das tribos urbanas está longe de desaparecer, embora para muitos continue sendo um tabu. Versão Marshmallow São Paulo.